Boa noite, família Palmeiras. Prazer, meu nome é Franceildo e eu abri esse canal para falar do nosso Palmeiras, sobre análise, sobre notícias e muito mais. Assim, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, galera. Desculpa a qualidade tá um pouco baixa, né? O cenário, a imagem, o som. Eu tô gravando pelo meu celular mesmo, galera. Esse é o primeiro vídeo, estou começando agora. E assim, galera, eu resolvi abrir esse canal, galera, porque eu moro aqui no Piauí e infelizmente aqui tem poucas pessoas que torcem para o Palmeiras. Praticamente 70% da população aqui é flamenguista, os outros 20 são São Paulinos e alguns palmeirenses, corintianos, vascaínos, galera. Mas muito pouco. E assim, eu sempre gostei de falar do nosso Palmeiras. Sempre tive ativo no meu Palmeiras, acompanhei o Palmeiras desde 2012, aquela época ruim que a gente foi rebaixado. Enfim, eu resolvi abrir esse canal para falar mais com o público do Palmeiras, os palmeirenses, né, galera? Aqui na cidade mesmo tem poucos, muito poucos, que eu converso. E enfim, sempre foi meu sonho também abrir aqui um canal no YouTube para falar do Palmeiras, galera. E estou começando agora. E assim, galera, quero falar um pouquinho sobre a partida de ontem contra o Internacional. Tem uma falar que não era uma partida fácil, jogar no Beira-Rio nunca é fácil. Mas graças a Deus nosso Palmeiras saiu com a vitória. Não foi aquele jogo perfeito, lindo de se ver, né, galera? Mas era um jogo que a gente precisava ir lá no Beira-Rio e conquistar a vitória. A vitória saiu 1-0 com gol de Facundo Torres, galera. Jogada do Richard Rios, que conseguiu ganhar do lateral do Internacional e tocar para Facundo Torres fazer o gol. E assim é uma vitória importante. Graças a Deus a gente conseguiu assumir a liderança do Brasileirão junto com o Flamengo. E enfim, foi um jogo que a gente deveria ir lá no campo do Internacional, no Beira-Rio, e conquistar a vitória. Foi o que aconteceu, cara. Assim, não foi um jogo fácil. Os primeiros minutos o Palmeiras estava pressionando muito a defesa do Internacional. Estava até conseguindo roubar algumas bolas ainda no ataque do Palmeiras. Mas depois o Internacional foi conseguindo controlar um pouco o jogo. E até teve grande chance de fazer o gol. Enquanto também o Palmeiras também teve alguma chance também de fazer o gol. Já o segundo tempo o Internacional começou muito melhor o jogo. Até o Palmeiras fazer o gol, o Internacional estava muito melhor, estava mais dinâmico na partida, conseguindo tocar, controlar mais o jogo. Mas também na hora que o Palmeiras conseguiu fazer o gol, né, galera? E, enfim, foi um jogo muito corrido. O Internacional era um time que não tinha perdido ainda nesse ano de 2025. Para falar que não tinha perdido, só tinha um pedido mais amistoso, mas era com o México. Tava vendo assim, a formação foi até com um time meio misto. Enfim, galera, nunca é fácil lá no Beira-Rio conquistar a vitória. Não foi aquele jogo lindo, perfeito de se ver, como eu já tinha falado, frisado. Mas era um jogo que a gente precisava vencer, não importa de como foi. E, enfim, conquistamos a vitória e a próxima partida a gente vai enfrentar o Fortaleza no Castelão às 6h30 no domingo. Outro jogo que é um jogo bastante difícil. O Palmeiras pegou uma sequência bastante difícil. O Corinthians, em casa, graças a Deus, conseguimos a vitória da forma que foi. O Internacional fora, que era um jogo muito difícil. Acho que foi o jogo até mais difícil. Inclusive, acho que era o adversário mais forte. O Palmeiras pegar nesse momento, tirando o Flamengo, na minha opinião, era o Internacional. É um time que estava jogando bastante bom, estava com confiança, com bastante vitórias nesses últimos jogos. Conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho, galera. E o Palmeiras foi lá no campo deles e venceu. Foi o primeiro time a vencer nesse ano, nos jogos oficiais. Enfim, galera, frisando sobre o jogo do Fortaleza, é um jogo também muito difícil. O Fortaleza não tá mais aquele time que era de antigamente, né? Que tá um time mais entrosado, mais com jogadores melhores, mas ainda assim é um time chato. Jogar no campo deles também nunca é fácil. E assim, questionar também a questão da distância, né, galera? Porque é uma distância longa, sair de São Paulo, jogar no Beira-Rio e depois vir aqui para Fortaleza,
jogar contra o Fortaleza. Enfim, galera, vai ser um jogo difícil, mas é um jogo que o Palmeiras tem que vencer para conseguir estar lá no topo do pilotão, né? Porque é sempre bom a gente começar bom no começo do Brasileirão. Os primeiros jogos é sempre bom você estar lá entre a parte de cima, né? Para quando chegar no final, a gente não precisar estar revertendo muitos pontos, né? Ficar muito pontos atrás dos primeiros colocados. É sempre bom a gente estar lá no pilotão. Então é sempre bom a gente estar ganhando do Fortaleza. Não vai ser uma partida fácil. Mas assim, eu acredito que a gente conseguiu ganhar do Internacional com um adversário que é mais difícil que o Fortaleza, estava mais com confiança que o Fortaleza. O Fortaleza ultimamente está vindo de jogos bastante ruins, a torcida criticando bastante. Enfim, mas aquela coisa, não é um jogo fácil por causa que é no campo deles, entendeu? Mas é um jogo que dá para o Palmeiras ganhar. Até assim, não vou dizer tranquilamente, mas dá para o Palmeiras conseguir uma atuação mais bonita, mais bom de se ver do que conseguiu agora contra o Internacional. Enfim, galera, eu estou frisando em relação à partida do Fortaleza, em relação a essa partida que vai acontecer contra o Fortaleza. E o que acontece, galera? Igual eu falei, eu abri esse canal agora. Eu espero que vocês se inscrevam, que estiver assistindo, que vocês divulguem nos grupos, para seus amigos, entendeu? Porque aquela coisa sempre foi o sonho da gente. Conseguir abrir esse canal e esse é o primeiro vídeo. Eu sei que não vai ser fácil a batalha, mas pretendo estar aí fazendo vídeo todo dia, atualizando vocês sobre contratações, sobre notícias em gerais do Palmeiras. Enfim, galera, espero que vocês se inscrevam aí, curtam o vídeo, viu? Divulgue bastante, que eu pretendo trazer vídeo praticamente quase todos os dias, viu, galera? Atualizações e tudo mais sobre o nosso Verdão. Enfim, galera, já vou finalizando o vídeo, né, galera? E vamos pra cima do Fortaleza, vamos ganhar lá no Castelão para assumir a primeira colocação de vez, né? E boa noite, família Palmeiras. Essa camisa aqui, ó, tá até um pouquinho grande, porque comprei recentemente e é uma camisa que eu sempre gosto de camisa assim, muito mais grande, entendeu? Então, o símbolo não tá nem batendo assim no peito, devia ser mais ou menos nesse nível aqui, ó. Mas tamo aí, galera. E vai desculpando a qualidade, a imagem, de som, de vídeo, a questão de editar o vídeo também. Eu não aprendi ainda, eu vou ter que aprender a editar os vídeos, viu, galera? Para estar trazendo uma qualidade melhor para vocês, viu? E boa noite, família Palmeiras, durma bem. Até o jogo contra o Fortaleza.